Agora eu chamo a sua atenção para esse assunto que a gente vai debater aqui no programa. Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, a USP, faz um alerta importante, gente, sobre o aumento do consumo de bebidas alcoólicas por idosos aqui no Brasil. Isso mesmo, idosos, hein? Os números mostram que 1 a cada 4 pessoas com mais de 60 anos consome álcool, o que representa 23% da população. E nessa faixa etária, quase 7%, ou seja, 2 milhões de idosos relataram na pesquisa consumir diversas doses de uma só vez. E quase 4%, que representa ali cerca de 1 milhão de pessoas, assumiram que bebem de 7 a 14 doses por semana. O estudo indica também que o consumo de bebidas pelos idosos pode ser considerado, minha gente, um problema de saúde pública. E a gente se pergunta, né, o que pode estar por trás disso? O que pode explicar esse aumento? Uma coisa é fato, os idosos estão mais estressados, mais isolados também. E aí a gente sabe que acaba buscando na bebida o quê? Um escape. O estudo também mostra isso, viu? E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente, quero sua participação no Facebook, seu relato. Aqui eu recebo o psiquiatra João Cirqueira. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. E a gente também recebe aqui a Lenira Moura, que ela tem um relato muito forte sobre esse assunto que afetou a sua família, não é verdade, Lenira? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É realmente muito sério, né? É um escape, mas que acaba prejudicando. Pode contar o seu caso. No meu caso, eu convivi muito porque morávamos todos perto e eu tinha um tio que bebia muito, passava noites na rua e quando chegava em casa, chegava espancando a família, a esposa, filhos, e podia estar chovendo, ia todo mundo dormir no mato, procurar familiar, né? E isso acarretou na perca da família dele, que ele perdeu a família, foi todo mundo morar longe. Os filhos, tudo se enfiaram na droga, né? Não foi só o álcool, acabou que chegou nesse ponto. Traz essa consequência, trouxe essa consequência, né? E também eu tive relatos, assim, eu vivi vendo vizinhos brigar, bêbados, de entrar no meio porque tinha criança, né? Então é um caso muito sério realmente, é um caso de saúde pública, eu creio que sim. Doutor, aí a gente pensa assim, não, mas eu não vou chegar a esse ponto, não tem nada a ver, eu bebo socialmente. Vamos pensar assim, né, naquele contexto mais social, em família, em casa. Quais são os riscos desse tipo de consumo nessa faixa etária para a terceira idade? Boa tarde. Roberta, o idoso muitas vezes ele vem de um comportamento prévio já de uso do álcool, né? Então é aquela pessoa que usa uma cachaçinha antes do almoço, depois uma cachaçinha para dormir. E muitas vezes ele não se dá conta das mudanças corpóreas, né? Com a idade, a dose para causar intoxicação ou para causar problemas vai cada vez aumentando mais. E o que a gente vai vendo é que essa geração anterior, essa geração que hoje são os idosos, eles são mais abertos ao uso do álcool. E, frente ao envelhecimento, muitas vezes não há uma ampliação da consciência do próprio corpo. É aquele idoso que está perdendo funcionalidade, muitas vezes está caindo, e mesmo assim segue com aquele uso. E aí é que é preciso ter uma série de intervenções, Robertas, no sentido de promover, de auxiliar, de acolher esse idoso, para que ele possa ampliar a percepção sobre si, para fazer um resgate, né? Para o reconhecimento do próprio corpo, das relações, do entendimento. Então, é um trabalho, Roberta, que começa na idade adulta e que vai se estendendo. Talvez o que a gente vivencie hoje, né, quando a gente pensa como que nós adultos estamos fazendo as nossas escolhas e como que esses adultos fizeram a escolha, né? A gente teve a condição pandêmica agora, onde as pessoas ficaram mais tempo juntas e muitas vezes sob forte estresse. E o que fazer com esse estresse? Existe um mito, Roberta, de que o álcool cause relaxamento, né?
desestressa, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que no outro dia o sujeito acorda com uma leve dor de cabeça, se tiver na nossa faixa etária já sente, né, um pouco de dor de cabeça, um pouco mais de desconforto. E aí, para o idoso, às vezes o que ele faz é engatar mais uma dose frente a esse desconforto. Aí vira um ciclo muito negativo, né? E geralmente o que pode estar por trás desse consumo que essa pesquisa mostrou, gente, que é um consumo frequente, é um consumo às vezes excessivo. O que pode estar por trás disso? Por que o idoso, o que está levando o idoso a fazer esse tipo de consumo, dessa forma? Então, as nossas condições sociais têm mudado muito, né? Se a gente for pensar, a gente vivia uma sociedade onde as famílias estavam mais próximas, onde o espaço de socialização era um pouco melhor. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão juntas, mas estão ali numa realidade muito singular e às vezes não está se relacionando com o outro, mas sim com uma tela ou uma tela de computador, ou uma tela de celular, ou uma tela de... né? Então, esse excesso de telas é um fator que tem modificado as relações sociais. A gente pensa assim, as relações de trabalho também estão cada vez pautadas, né, por pouco espaço. A gente cada vez trabalha mais e cada vez tem menos espaço para o descanso, para o lazer. A gente vive uma competição muito grande, né? Isso não é diferente para o idoso. O idoso, a idade do idoso, ele vai estar ali num olhar para o próprio corpo. É um corpo que está, de alguma forma, em declínio, é um ambiente... Olha, não estou falando de forma geral, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Senão eu vou ser acusado de ter um preconceito em relação ao idoso, né? Mas é um corpo que está em transformação, são demandas sociais que estão se estabelecendo, é uma sexualidade que se estabelece. Então, o idoso ele tem todos os desafios que nós temos, né? E aí, por vezes, pouco espaço para reflexão, né? Ou pouco espaço para ser acolhido na sociedade. Então, esse é um ponto. Sem contar, imagino eu também, doutor, que antigamente tinha a tradição, né, de visitar mais o pai, visitar a mãe, visitar a avó. Então, a família estava mais presente. Hoje em dia, com a vida tão corrida, será que isso também impacta? Porque a gente não vai tendo mais tanto contato igual se tinha antigamente. Daqui a pouquinho o senhor responde para a gente se esse aspecto também tem impactado. Olha só esse comentário aqui que a pessoa diz. Eu vou tentar preservar, viu, gente, a participação, os nomes dos telespectadores. A pessoa diz que tem 50 anos e desenvolveu uma depressão severa e só fica um pouco mais feliz quando toma uma cervejinha, ou né, ele fala que ele resume que só fica feliz com o álcool, né? Mas que a realidade do dia a dia dessa pessoa é triste. Isso é mais comum do que a gente imagina, doutor? É mais comum, e aí foi um depoimento de uma pessoa de 50 anos, tem um grupo populacional que são os bariátricos, que eu acho que vale a pena, não é o tema aqui, né? Mas que é um grupo que muitas vezes migra de uma sensação ou de uma necessidade de ingerir comida, né? Para uma necessidade, por vezes, de colocar o álcool, né? Faz uma espécie de substituição. O álcool é um sintoma muitas vezes de um sofrimento psíquico. E aí não vale a pena a gente só falar assim, para esse senhor aí que fala do esvaziamento, da falta de sentido, da busca do álcool para um conforto, é preciso a gente também tratar pensando em qual é a base, que é a pergunta, né, Roberta, que você faz. Qual é a base disso tudo? Roberta, é muito difícil de responder de uma forma genérica, né? É preciso que a gente valorize a singularidade. É saber, na história contada, né, Lenira, ela conta assim, olha, foi um senhor, né, que foi fazendo uso ali e foi perdendo, e em algum momento não se enxerga, né? Sim, não consegue, né? A pessoa não consegue enxergar, não consegue ver, né? O que está fazendo, o que o álcool está fazendo com ele. Quer beber para se distrair, para ficar mais leve, igual o caso ali. E eu tenho um amigo que ele fala, ele toma 6 latão toda noite para relaxar. E fala isso com naturalidade. Naturalidade, né? Então, assim, eu não vou mais embalado, eu sou uma senhora, mas eu, quando ia, eu observava muito que hoje
os rapazes, as moças também, têm o hábito muito de ingerir o álcool, não só o álcool é uma droga lícita, mas para relaxar, para ficar à vontade, ter coragem de paquerar, entendeu? Então, tudo é o álcool. A tentativa de se socializar. Socializar, exatamente, isso aí. Vamos convidar também para o nosso bate-papo, gente, a dona Domingas. Olha só a história dela, ela sofreu e muito com o padrasto, que era alcoolista. Não é verdade, dona Domingas? Obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Roberta, o meu padrasto, eu conheci ele bebendo, né? E ele bebeu a vida toda, até morrer. Parou de beber quando parou de andar e não conseguia mais ir atrás de comprar o álcool. E ele chegou a ter vários prejuízos na vida dele por conta do álcool, né, dona Domingas? Sim, por conta do álcool. Infelizmente, né, a pessoa não tem, ela vive uma vida em função do álcool, né? Ela não se preocupa com a família, ela não se preocupa com nada. A dona Domingas estava comentando comigo, gente, nos bastidores. É porque a nossa conexão está um pouquinho ruim, dona Domingas. Mas a senhora me relatou nos bastidores que ele chegou a cair, né? Ele teve uma queda por conta do álcool e isso foi evoluindo que depois chegou num ponto que ele morreu. Ele caiu, quebrou a bacia, né? A gente vai tentar retomar a conexão com a dona Domingas, mas, doutor, por que é tão difícil, principalmente nessa faixa etária, a pessoa ter essa consciência? É mais difícil do que comparado a uma outra faixa etária, por exemplo? Sempre é mais difícil quando a pessoa tem poucos campos de vida. Você imagina que na terceira idade é o momento onde a gente acha que a pessoa está aposentada, né? E o nosso trabalho, pensando em mim, pensando em você, ocupa um tamanho muito grande na nossa vida, né? Sim. Aí você imagina assim, todo mundo quer aposentar, né? O sonho de todo mundo mas o que fazer depois, né? O que será depois? Então, muitas vezes, para o homem, o álcool é uma forma de ocupação, né? Então, isso vai gerando ali uma série de ocupações existenciais. E o álcool, no começo o sujeito bebe porque tem uma sensação falsa de relaxamento ou porque diminui o estresse, mas chega um dado momento que o sujeito ele começa a sentir falta do álcool. E aí, se ele não bebe, ele tem muito mal-estar. Tem diarreia, tem tremor, tem aumento pressórico, fica mais confuso. Então, na faixa etária dos idosos também torna-se um ciclo ali mais rápido isso acontecer, porque o corpo é mais frágil, porque tem mais líquido, menos líquido, porque as enzimas são menos potentes, entre aspas, né? Então, todo esse processo de senescência, de envelhecimento, faz com que esse ciclo seja um pouquinho mais rápido no sentido negativo, né? Deixa eu tentar retomar a conexão com a dona Domingas. Gente, o padrasto dela morreu muito cedo, muito novo, por conta do álcool, né, dona Domingas? A senhora me ouviu bem? Ouvi, Roberta. Ah, sim. Conta pra gente a respeito, infelizmente, o álcool teve uma contribuição muito grande para que o seu padrasto, por volta ali dos 68 anos, pelo que você me relatou, Isso. Ele morreu, não é isso? Isso. Ele foi alcoólatra, né, a vida inteira. E quando ele tinha nessa faixa de 68 anos, ele caiu. Ele trabalhava na rua, aí caiu num dia de chuva, caiu. E isso acarretou que ele ficou... quebrou a bacia, né? Aí não pôde mais andar. Aí depois disso ele só foi decaindo até a gente trouxe para Vitória, tratou, ele acabou ficando cego e depois morreu. Então, em consequência do álcool, porque ele usou álcool a vida toda. Nunca
teve um tempo de falar assim, parou de beber um tempo, não. Foi a vida toda. Até acontecer isso aí, né, e ele morrer. Uma história muito parecida com a da Lenira Moura, que está aqui com a gente no estúdio. Daqui a pouquinho eu volto a falar com a senhora. O seu tio, a família tentava alertar, tentava conversar para reduzir, diminuir o consumo de álcool, Lenira? Sim, a minha avó ficava muito preocupada, né? Mas aí já era uma história que outros tios também bebiam, saíam do trabalho porque eram pedreiros, já paravam no barzinho, né, para tomar cachaça, para relaxar, para ir para casa, jantar. E aí foi até agora, ele está aposentado, perdeu a família, bebe de vez em quando, mas está lá todo acabado, todo derrotado, por conta do álcool. Olha só, tem um comentário aqui da Josiane, ela disse que ela mora em Jardim da Penha e ela reparou que nos bares, todos os dias, são os mesmos idosos. Um certo dia ela estava conversando com um garçom, ele disse que às vezes, gente, os idosos ficam esperando o bar abrir e ficam ali até numa tremedeira. Tem um outro comentário aqui de uma pessoa, a gente vai tentar preservar, como eu disse, né? A pessoa disse que viveu 10 anos com depressão e só bebia. E aí, de repente, ela começou a trocar por viagens, mesmo que sejam viagens curtas, né, a curtas distâncias. E isso foi muito gratificante. A viagem tirou toda a depressão e ele ainda falou que é mais barato que beber. Olha isso. Doutor, de que forma, então, que a pessoa pode tentar fazer essas substituições? Vamos pensar aí num ponto de uma pessoa que ainda não seja um caso de alcoolismo, a pessoa não seja ainda um alcoólatra, mas ela está se sentindo, muito dependente do álcool. Então, atividade física é a chave para muitas coisas, né? E aí, quando a gente fala de atividade física, pode ser 30 minutos de caminhada, 5 vezes por semana, que dá 150. Aquilo já ajuda na produção de uma série de hormônios que são gratificantes. Por mais simples que seja, essa ainda é uma solução fundamental. Outra coisa muito importante é fazer isso que a gente está fazendo, né? Parar. E aí, esse espaço de conversa, esse espaço de diálogo, esse espaço de escuta reflexiva. Quantas vezes você disse assim, Roberta, da preservação, né? Que o objetivo é cuidar. Então, muitas vezes, o uso do álcool vem atrelado a uma certa moralidade, sabe? Da pessoa dizer, não, eu não faço uso, porque socialmente a pessoa fica num espaço, numa... Então, poder escutar isso e tentar ajudar a pessoa a entender que isso é uma doença, né? E que todos nós estamos... É possível que todos nós nos adoeçamos disso, caso a gente não olhe, né? Diminui muito o estresse. Para aquela pessoa que precisa do álcool, né? Que é essa a sua pergunta, para se divertir, para socializar, eu acho que em doses homeopáticas, em locais seguros, né? Tentar cada vez mais reduzir é melhor. É mais fácil diminuir um hábito ou suprimir, né? Quando a gente tenta reduzir. Isso ajuda bastante. Depois que a pessoa está bebendo, ela consegue ter a consciência e o autocontrole de falar assim, não, hoje eu vou, um exemplo, você é na cerveja, ao invés de beber 7 latões, igual o seu vizinho falou, não, hoje eu vou beber 3. Depois que ela iniciou... Depende. A gente está falando desse grupo aí, né? Uhum. Que é funcional e que está sentindo que está envelhecendo e que agora aquela bebidinha que tomava e no outro dia estava 10, está mais ou menos. Então, é essa pessoa que consegue perceber o próprio corpo, né? E que está buscando outras formas de lidar com o estresse, aí a conversa, a atividade física é uma saída. Agora, no exemplo da Lenira, né, Lenira, você diz assim, olha, o meu tio não tinha a menor capacidade de percepção do próprio corpo, ele caía, machucava e no outro dia, às vezes a pessoa no outro dia até pede desculpa, mas no outro dia retoma tudo. Nesses casos específicos, a meta é nada, porque... É o primeiro gole e uma sequência, né? Isso traumatiza a família, Lenira? Olha, e muito, né? Eu fico olhando os filhos dele hoje, né? Tem um que teve problema psiquiátrico, foi internado.
teve um que teve um problema seríssimo e hoje ele não é muito bem. Então, assim, a causa mesmo foi ele, a bebida. Ele começou a beber e aí essa briga, essa confusão com a família, bater na mãe, bater em todo mundo, nas crianças, tudo criança, eu lembro como se fosse hoje. Batia naqueles meninos, mas batia mesmo com força e saíam correndo, pedindo socorro. E aí essas crianças foram desenvolvendo o quê? Um trauma, né? Medo. E daqui a pouquinho chegava ali na rua, encontrava um cigarrinho, vamos fumar, vamos beber e a fuga também, vamos fugir da violência pelo mesmo caminho, entendeu? E olha só, gente, o geriatra Dr. Rony Mukamal enviou pra gente um vídeo falando das doenças que o álcool pode provocar ou até mesmo agravar, principalmente nos idosos. Olha só. O álcool, ele afeta sobremaneira a saúde e a vida do idoso, principalmente quando ingerido de forma abusiva, sem controle, né? Então, a gente sabe inicialmente que o álcool está associado ao desenvolvimento de muitas doenças, né? Mais classicamente a gente conhece aí as doenças do fígado, a cirrose, né? Hepatite alcoólica, cirrose, que é quando a gente perde e destrói todo o fígado. Mas o álcool afeta outros órgãos também. O álcool afeta o coração, pode ser uma causa de insuficiência cardíaca. O álcool afeta o pâncreas, pode ser uma causa de pancreatite. O álcool pode afetar os nervos e gerar uma neuropatia, o idoso ter mais dificuldade de andar, ficar mais propenso a cair. O álcool também afeta o cérebro diretamente, ele agride o cérebro e pode ser também ser uma causa de demência. O álcool está associado à queda, bater com a cabeça também, então hemorragias no cérebro. Muito obrigada, Dr. Rony Mukamal, pela sua contribuição com esse assunto tão importante. E olha só o comentário do Nico Oliveira. Ele diz: isso é um perigo para os idosos, né? A bebida, ainda mais depois de tomar seus remédios no dia a dia. Falta os filhos ficar mais atentos, né? Perto dos pais ali, que são idosos. Doutor, fala pra gente sobre essa associação, porque geralmente quando a gente entra a partir, né? À medida que a gente vai envelhecendo, vai aumentando o consumo de medicamentos. Sobre essa associação. Essa pergunta é uma clássica. E aí, doutor, posso beber tomando remédio, né? E aí é a pergunta que todo brasileiro faz, né? Depois que passa o antibiótico, depois que passa o antidepressivo. De fato, o álcool interfere, tem uma ação, né? Hepática, no metabolismo das medicações, né? O álcool, ele falou muita coisa, né, assim, dos efeitos. O álcool, ele causa desnutrição. Você já viu alguém bebendo e comendo uma alface? Não. Ou comendo... A pessoa come com uma fritura, né? Ou o álcool, por ser altamente calórico, a pessoa vai ficando desnutrida, aquele corpo vai ficando... O álcool, ele é um depletor de vitaminas do complexo B e tiamina. O álcool... Aí tem uma coisa muito importante. O álcool, ele está associado a câncer. E aí é engraçado porque às vezes você atende uma pessoa, eu atendi essa semana mesmo, uma pessoa que operou de um câncer e que foi lá porque fumava. Mas ela ela queria parar de fumar, mas não se incomodava com o uso do álcool. E aí o papel médico é um pouco dizer, olha, o álcool também em grandes quantidades tem potencial cancerígeno. De câncer para que tipo de câncer? Câncer de boca, câncer de esôfago, câncer relacionado ao fígado. Nas mulheres, câncer de mama, porque existe processos onde você acaba aumentando hormônios femininos, né? Ali na ação do álcool. Então, é muito importante a gente entender que nessa faixa etária que a gente está falando, é a faixa etária dos idosos, também é a faixa etária dos cânceres, também é a faixa etária da doença cardiovascular. Então, para além do remédio, né? E aí tem mais uma questão, como está a cabeça dessa pessoa, né? Perfeito. Olha, gente, se deixasse, a gente ficava aqui até amanhã batendo um papo sobre esse assunto, fazendo esse alerta muito importante, mas já fica aí a mensagem, né? Vamos prestar mais atenção nos nossos idosos. Será que é só para socializar realmente ou tem algo por trás? Muito obrigada, Lenira Moura, pela sua participação, De viu? nada. Um beijo para você. Obrigada, doutor João Cirqueira. Volte sempre aqui também no Fala Espírito Santo, tá?